2026 mal começou e já temos algumas coisas acontecendo no nosso querido Coringão, não é mesmo? Além de que logo logo a temporada já começa, a temporada vai começar mais cedo esse ano por conta do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Brasileirão mudou as datas, a Copa do Brasil, a Copa do Mundo vai acontecer no meio do ano, então logo logo já teremos o Corinthians de volta. O que é bom, o que é ruim, o que é basicamente a nossa vida aqui, não é mesmo? Mas feliz 2026 para você. Vamos ver o que aconteceu aí nesse começo de ano que chamou minha atenção. Primeira coisa é a saída dos jogadores, não é mesmo? Alguns jogadores saíram e por conta do transferbão, o Corinthians não pôde contratar ninguém, nem sei se vai ter dinheiro para contratar muita gente assim também, até porque precisa dar uma enxugada bem grande ali na folha salarial, não é mesmo? Mas começando ali pelo Romero e pelo Thales Magno, que saíram porque o contrato deles foi encerrado, né? O Romero, muito obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, já não era para ter voltado agora, mesmo que voltou ali, teve papel fundamental para ajudar a gente a não ser rebaixado, mas já não era aquele jogador super raçudo que era na primeira passagem, né? Já estava um pouquinho mais lento, perdia gols fáceis e por aí vai. Nunca foi um grande fazedor de gols, apesar de ter sido artilheiro da Arena por muito tempo. Mas, de qualquer jeito, por tudo que você representou, por tudo que você fez pelo Corinthians, muito obrigado por tudo. E Thales Magno, muito obrigado por nada. Você foi um dos piores jogadores que eu vi vestindo a camisa do Corinthians, parabéns, né, por esse feito. Acredito que você não seja lá esse desastre todo que aconteceu no Corinthians. Acho que só o Corinthians que não se deu bem muito com você e você não se deu bem muito com o Corinthians, enfim. De qualquer jeito, eu não tenho nada a ver com isso, eu torço pro Corinthians e não pra você. Então eu prefiro que você saia e tente jogar o seu melhor futebol, o melhor futebol que você puder lá nos Estados Unidos. Então, valeu por nada. O Fagner pediu a rescisão do contrato, querendo ir para o Cruzeiro de forma definitiva, de graça, além de querer estar recebendo ali um valor mensal do Corinthians, né? Ele queria receber salário no Cruzeiro mais um valor que o Corinthians pagasse, né? Muito corintiano Fagner. O Corinthians conseguiu rescisão, pelo que eu vi lá pagou um valor X para ele, se eu não me engano foi uns 2 milhões, e vai ficar com todos os salários que ele receberia, mais outras coisas que ele receberia, estão fora de jogo, não vai ter mais. Então o Corinthians acabou fazendo uma economia por questão do Fagner. E me chamou a atenção o texto dele, né? O texto dele muito estranho, porque ele falou que não achou que isso acabaria e que pessoas quiseram que isso acabasse. Vamos ser... Por que você não é só sincero, né, Fagner? Seja sincero. Fala assim, a principal pessoa que queria que o vínculo do Corinthians e Fagner acabasse era eu mesmo. Eu não aguentava mais esse clube, apesar do clube ter me dado tudo, né? Foi o Esporte Clube Corinthians Paulista que fez o jogador Fagner, e não o contrário, né? Mas enfim, tem jogador que é ingrato, apesar de ser funcionário, né? Funcionários vão e vêm, jogadores vão e vêm, e o Corinthians continua. Boa sorte aí pra você, que você tenha muita sorte no Cruzeiro, menos se for contra o Corinthians, assim como aconteceu esse ano, a gente poder ser campeão, eliminando vocês mais uma vez. Valeu, Fagner. E o Maicon talvez vá pro Galo, né? Não tô sabendo muito, não vi meio por cima, que o Shakhtar gostou mais da proposta do Galo do que do Corinthians, e a vontade do jogador aparentemente é ir para o Galo. Se essa for a vontade do jogador, eu sigo sua vontade, Maicon. Vai com Deus. Por mim, você não teria nem vindo, né, nesses 4 anos que você ficou de empréstimo aí, conseguiu jogar só esse final de semestre, né? Mas o Maicon é o baita jogador. Nossa, é um baita jogador. Você está vendo milhares de clubes lutando, o próprio Shakhtar lutando para ter ele de volta. Não é um baita jogador, jogadores da base são tão bons ou melhor que ele, né? O Corinthians demonstra que consegue pelo menos revelar um ou outro jogador ali para poder atuar nas categorias principais, nos clubes, no time principal do clube. O Bidon foi um desses jogadores, pode fazer a substituição do Maicon enquanto estiver aqui. O Gui Negão é um dos jogadores. O Choca, para mim, ainda está inexperiente, mas pode vir a se tornar um bom zagueiro, tá? Essa foi uma das coisas, né? Outra coisa que aconteceu foi que o Corinthians pagou contas adiantado. Que coisa estranha, né? O Corinthians pagando as contas e o presidente do Cuiabá chorando porque o Corinthians pagou adiantado e não vai poder reclamar, né? Pelo menos nesse começo de ano.
né? Vamos ver como é que as coisas vão se dar, porque o Corinthians, além de pagar algumas contas adiantado, também está fazendo um empréstimo com a Liga Forte União, se não me engano, em relação a um dinheiro que viria só lá na frente. Então o Corinthians vai deixar de receber um dinheiro lá na frente para receber agora e poder pagar esse transfer ban do Félix Torres, que é o que está fazendo a gente não conseguir contratar ninguém há um tempo, né? O Corinthians precisa tirar esse transfer ban mesmo para poder, pelo menos empréstimo de jogadores, né? Que seja, para poder conseguir fazer pelo menos empréstimos e assinar os contratos, porque enquanto o Corinthians não derrubar o transfer ban, o Corinthians não pode assinar contrato, não pode regularizar jogadores novos no seu elenco, né? Isso é uma coisa ruim. E a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o contrato da Caixa, não é mesmo? O contrato da Caixa que o Corinthians, que vazou esses tempos aí, que foi assinado pelo Duílio Monteiro Alves em relação a pagamentos, né? Um novo contrato com a Caixa para poder fazer os pagamentos da Neoquímica Arena. O que eu acho muito estranho nesses contratos é que é o seguinte: o Corinthians paga todos os anos e nunca diminui a dívida. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. É que a gente paga só juros. Tá, mas nunca vai diminuir a dívida? A gente sempre atrasa para os juros aumentarem? Que porra é essa? Eu não entendo. Eu não entendo. Se você conseguir entender. Aliás, se você quiser, posso tentar estudar sobre isso e ver como que anda o passo nisso aí. Pelo que eu estou sabendo, o Corinthians quer fazer um novo contrato com a Caixa com relação ao pagamento, atrelando o name rights com a Caixa, ou seja, o name rights vai todo para a Caixa e isso quitaria totalmente a dívida com o banco estatal, né? Não sei como vai acontecer, mas no que está acontecendo agora, o Corinthians é obrigado a manter uma conta separada para poder pagar 4 parcelas de uma vez, não de uma vez, né? Mas para ter a certeza de que vai receber, e isso inclui 50% de todas as premiações, mais 30% de venda de jogadores, o que esvazia os cofres do clube. Muita gente fala que o Duílio é menos corintiano por causa disso. Eu digo para vocês, o Duílio nunca foi corintiano. O Duílio sempre foi um cara que decidiu destruir o Corinthians, junto com a patota do André Sanches. Eles odeiam o Corinthians, eles gostam do Parque São Jorge. Eles são reis no Parque São Jorge. Mas o Corinthians em si, se o Corinthians pudesse chamar qualquer outra coisa, tanto faz para eles, eles não ligam. Eles gostam do status de soberanos ali em cima, de grandes reis, né, que eles mantinham até o Augusto, que fez muita cagada, sim. E a gente não pode achar que só porque ele tirou o grupinho do Andrés que ele é um santo, muito pelo contrário. Ele tirou a turma do Andrés e entregou pra gente ruim também. Ele também é um safado, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas, pelo que eu vi, o Corinthians tem, por contrato, está nas mãos da Caixa por algum tempo. Espero que esse novo contrato pelo menos reduza aí a dívida de 700 milhões com a Caixa no quesito estádio, né? Vamos ver quando que vai sair isso aí, se tudo der certo, né? E a gente fica aí no aguardo para ver quais são as próximas notícias. Meu nome é Caio Mendes, você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano, a gente se vê no próximo vídeo. Feliz 2026 e vai Corinthians!